O Dr. Elias vive entre as sombras de uma glória que nunca chegou a florescer plenamente. Nas prateleiras de seu pequeno e empoeirado escritório, o pó se acumula sobre teses que, outrora, desafiaram as fundações do mundo acadêmico tradicional. Ele é um homem marcado pelo peso do ostracismo, um arqueólogo cuja mente brilhante foi tratada como solo fértil para delírios por colegas que preferiam a segurança confortável do dogma à inquietude perigosa da dúvida. Sua carreira ruiu no momento exato em que ele ousou sugerir, em uma conferência internacional, que a humanidade não foi a primeira civilização a dominar a engenharia de alta precisão. Desde então, o silêncio tornou-se seu único companheiro constante, interrompido apenas pelo som do vento cortante que bate contra as janelas mal vedadas e pelo virar rítmico de páginas amareladas que guardam segredos que o mundo moderno escolheu ignorar por pura conveniência. Seus olhos, cansados por décadas de vigília, mas ainda acesos por uma chama de teimosia quase infantil, percorrem diagramas de templos que a ciência convencional insiste em classificar como obras de simples ferramentas de pedra e esforço humano bruto. Elias sabe, no fundo de sua alma ferida, que há algo fundamentalmente errado nessa narrativa oficial que nos é ensinada com tanta certeza. Ele observa com uma lupa trêmula as fotografias de Pumapunku, localizadas nas gélidas altitudes da Bolívia. Ali, blocos monumentais de diorito e andesito, rochas que possuem uma dureza comparável à do diamante, foram esculpidos com uma perfeição que desafia as leis da física da Idade do Bronze. Não se tratam de simples cortes rústicos. São encaixes complexos em forma de H, ângulos internos de exatos 90 graus e superfícies tão lisas que parecem ter sido polidas por máquinas térmicas de última geração. Como povos que supostamente não conheciam a escrita, o aço ou a roda poderiam ter manipulado pedras de 100 toneladas com a facilidade de quem molda argila macia. O peso desse fracasso pessoal é uma âncora constante em seu peito, uma dor surda que o lembra diariamente do que ele sacrificou em nome de sua busca. Elias perdeu o respeito dos seus pares, perdeu o financiamento vital para suas pesquisas e, no golpe mais duro de todos, perdeu o convívio com sua própria família. Sua esposa e filhos não suportaram o peso de viver à sombra de sua obsessão crescente, vendo-o se afastar da realidade tangível para perseguir fantasmas de um passado glorioso e esquecido. No entanto, dentro dele, existe uma necessidade visceral, quase biológica, de provar que a nossa espécie esqueceu algo grandioso e terrível. Ele não busca apenas a redenção de seu nome manchado. Ele busca a verdade sobre uma herança tecnológica que foi apagada pelas areias do tempo e pela arrogância intelectual do presente. Foi em uma tarde de chuva persistente, enquanto revirava caixotes de uma vida inteira de buscas infrutíferas, que Elias encontrou o que mudaria o rumo de sua existência solitária para sempre. Escondido no fundo falso de um baú que pertencera ao seu falecido mentor, ele localizou um diário de capa de couro profundamente desgastada pelo uso. Seu antigo mestre fora o único homem a acreditar em suas teorias heréticas, mas ele havia partido deste mundo antes de revelar suas descobertas mais sombrias. Ao abrir o caderno, o cheiro de mofo e papel antigo invadiu os pulmões de Elias, e um arrepio gélido percorreu sua espinha. Ali, em anotações feitas com uma caligrafia apressada, o mentor sugeria uma conexão geométrica impossível entre locais sagrados ao redor do globo terrestre. O diário guardava uma revelação que poderia ser a sua salvação ou sua destruição final. Entre os desenhos de constelações e cálculos matemáticos, havia um conjunto de coordenadas geográficas apontando para o coração do Egito. O texto descrevia uma câmara oculta, enterrada profundamente sob o Planalto de Giza, um local que nunca apareceu em nenhum sonar oficial. Para o Dr. Elias,
Aquele era o sinal que ele esperou por toda a vida. Aquela câmara prometia ser a prova final de que as pirâmides eram marcos de uma ciência perdida, ou seria apenas o último prego em seu caixão de humilhação. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Com o coração batendo forte, ele começou a organizar seus poucos pertences. A jornada para o deserto não era apenas uma expedição. Era a sua última chance de olhar para os olhos do passado e exigir as respostas que a humanidade tanto teme encontrar. O mistério o chamava com uma força magnética, e desta vez, ele não permitiria que ninguém o impedisse de atravessar o limiar sagrado do desconhecido. O calor do Cairo não era apenas climático, era uma pressão sufocante que parecia vir de todas as direções, especialmente das burocracias impenetráveis do Ministério de Antiguidades. Elias caminhava pelas ruas barulhentas, sentindo o peso do diário em sua mochila como se carregasse um segredo capaz de incendiar o mundo moderno. Ele sabia que cada passo seu era monitorado por olhos invisíveis que temiam a verdade. Ao chegar ao Planalto de Giza, a visão da Grande Pirâmide não lhe trouxe o deslumbre estético, mas uma angústia técnica dilacerante. Como explicar que aquela estrutura de 2.300.000 blocos de pedra não era apenas um monumento funerário, mas um milagre de engenharia geodésica? O alinhamento quase perfeito com o norte verdadeiro gritava uma verdade que a arqueologia tradicional tentava abafar com teorias frágeis sobre rampas de areia e simples cordas de cânhamo. No entanto, o maior obstáculo de Elias no Egito não era a dureza da pedra, mas a malícia humana. O rival antigo, seu ex-colega acadêmico cujos olhos sempre brilharam mais pela busca de prestígio do que pela descoberta genuína, surgiu das sombras de uma tenda com um sorriso gélido e calculado. Ele já havia movido suas peças no tabuleiro político, utilizando sua influência para bloquear as autorizações de escavação de Elias em toda a região, rotulando-o publicamente como um lunático perigoso que deveria ser evitado. A traição era palpável. O rival não queria apenas impedir o trabalho de Elias, ele desejava monitorar seus movimentos para roubar qualquer evidência que validasse o diário deixado pelo mentor como única herança. Para ele, o conhecimento antigo era apenas uma moeda de troca para a fama mundial. Sentindo o cerco se fechar, Elias buscou refúgio na penumbra profunda do Serapeum de Saqqara. Ali, nas entranhas da terra, o silêncio era absoluto e carregado de uma eletricidade estática quase palpável. Ele caminhou entre os gigantescos sarcófagos de granito maciço, cada um pesando mais de 100 toneladas, verdadeiras relíquias de um poder tecnológico esquecido. Ao deslizar a lanterna pela superfície interna de uma dessas caixas colossais, observou um polimento perfeito, onde o feixe de luz refletia-se sem distorções, como em um espelho moderno. Como os antigos poderiam ter esculpido e polido o interior de caixas de granito puro, em corredores onde a luz solar jamais penetraria. Não havia marcas de ferramentas rudimentares. As paredes eram perfeitamente retas e os ângulos internos desafiavam explicações lógicas baseadas apenas em cinzéis de bronze. Enquanto o suor frio escorria por seu rosto, a solidão daquela tumba trouxe lembranças dolorosas de sua vida pessoal desfeita. Elias recordou o sacrifício de sua família. O dia em que o silêncio em sua casa tornou-se insuportável e sua esposa partiu, levando as crianças e deixando-o mergulhado em sua própria obsessão amarga. A busca pela verdade tornou-se sua única companhia, transformando-o em um homem que conhecia melhor os mistérios de milênios atrás do que os corações daqueles que um dia o amaram. A tristeza pesava tanto quanto o granito que o cercava, mas ele não podia parar agora. Sua redenção dependia inteiramente de sua persistência no limite da sanidade e do isolamento. Sua mente viajou momentaneamente para as fortalezas de Sacsayhuaman, no Peru.
Ele recordou as muralhas ciclópicas, onde pedras de centenas de toneladas se encaixavam com uma fluidez orgânica tão perfeita que nem mesmo uma folha de papel poderia ser inserida entre elas. A mesma assinatura tecnológica que via no Egito estava presente nos Andes, sugerindo uma cultura global que dominava segredos sobre a manipulação da matéria e da gravidade que hoje nos parecem ficção científica. Era uma rede de conhecimento que o tempo tentou apagar, mas que as pedras monumentais preservavam em seu silêncio eterno e desafiador. Guiado pelas coordenadas do mentor, Elias esperou que a vigilância do rival antigo afrouxasse sob o manto protetor da noite. Com o coração martelando contra as costelas, ele contornou os postos de guarda e rastejou por uma fenda estreita e esquecida, localizada muito além dos perímetros mapeados. Após um esforço físico que testou todos os seus limites, ele atravessou uma passagem oculta que levava à câmara secreta mencionada no diário. Ao entrar, o ar não cheirava a poeira, mas a ozônio e eletricidade vibrante. No centro do recinto, ele encontrou algo que desafiava sua compreensão. Um objeto que não era feito de pedra, mas de um material metálico desconhecido, que emitia uma ressonância constante, fazendo o próprio chão pulsar com uma energia antiga que mudaria a história. A ressonância que emanava do centro daquela câmara oculta não era apenas um som. Era uma vibração física que parecia reorganizar as próprias moléculas do ar ao redor de Elias. O objeto metálico no centro, feito de uma liga iridescente que brilhava sob a luz de sua lanterna, pulsava como um coração mecânico. Conforme ele se aproximava, as paredes de calcário e granito começaram a emitir uma luminescência azulada, revelando circuitos gravados na pedra que o olho humano jamais vira antes. Elias sentiu uma vertigem súbita. Ele compreendeu, em um estalo de clareza absoluta, que Puma Punku, a Grande Pirâmide e as muralhas de Sacsayhuaman não eram monumentos isolados de orgulho dinástico. Eram componentes de uma rede global de energia e comunicação, projetados para ressoar com a frequência magnética da Terra. O que a ciência moderna chamava de religião antiga era, na verdade, uma física avançada de harmônicos que utilizava o planeta como um condutor vivo de poder. Ao tocar levemente uma das superfícies polidas da câmara, uma projeção holográfica de luz densa preencheu o espaço. Mapas estelares e diagramas de engenharia flutuavam diante de seus olhos, revelando uma verdade devastadora. Aquelas estruturas foram erguidas há mais de 30 mil anos, muito antes do que qualquer registro histórico convencional admitia. A prova era irrefutável, e estava ali, gravada em luz e pedra eterna. O dogma de que a humanidade havia progredido em uma linha reta da Idade da Pedra até a modernidade foi estilhaçado em segundos. Elias percebeu que a nossa história era, na verdade, uma narrativa de amnésia coletiva. Nós éramos os herdeiros de gigantes intelectuais que manipulavam a gravidade e a matéria com facilidade. A precisão dos cortes no diorite e o transporte de blocos de 1000 toneladas não eram mais mistérios. Eram subprodutos de uma tecnologia que entendia as leis fundamentais da vibração universal. A quietude da revelação foi quebrada pelo som de passos pesados, ecoando pelo corredor estreito. O rival antigo emergiu das sombras, o rosto marcado por uma cobiça indisfarçável. Atrás dele, homens armados e técnicos de sua equipe de elite cercaram a entrada da câmara. Ele não estava ali para contemplar a majestade do passado, mas para reivindicá-la. O rival via na tecnologia de ressonância a chave para uma hegemonia política e acadêmica absoluta. Ele ordenou que Elias se afastasse, já planejando como desmontar o núcleo para levá-lo a um laboratório privado, onde a verdade seria filtrada e vendida pelo maior lance. O confronto foi imediato e carregado de uma tensão ideológica sufocante. Elias, outrora um homem quebrado pelo isolamento,
ergueu-se com uma autoridade nova. Ele argumentou que a humanidade moderna, ainda presa a conflitos e ganância, não estava pronta para o poder que aquela Câmara guardava. Entregar essa tecnologia ao mundo seria como dar fogo a uma criança em um paiol de pólvora. A tensão física escalou quando o rival tentou avançar à força, mas a Câmara pareceu responder à sua agressividade. A frequência do zumbido subiu para um tom agudo, criando uma barreira de pressão sonora que forçou os invasores a recuarem em pânico. Nesse momento de caos, Elias compreendeu seu verdadeiro propósito. Ele não estava ali para ser o descobridor famoso que o mundo celebraria. Ele era o guardião final de um legado perigoso. Utilizando as sequências de símbolos que seu mentor havia decifrado no diário, ele ativou um protocolo de ocultação profunda. As luzes começaram a se retrair, e o mecanismo de entrada, movido por uma engenharia magnética silenciosa, começou a selar o local permanentemente. Ele escolheu proteger o segredo, sacrificando sua chance de glória em favor da preservação da espécie humana. Elias conseguiu sair da Câmara momentos antes do fechamento total, deixando o rival e sua equipe furiosos na superfície do deserto. Meses depois, a vida do arqueólogo mudou drasticamente. Embora ele não tenha revelado a localização exata do núcleo, os dados que extraiu foram suficientes para forçar uma revisão completa da história antiga. Ele recuperou seu prestígio acadêmico, não como o louco, mas como o visionário que abriu as portas para uma nova e humilde compreensão da nossa linhagem. O mundo começou a aceitar que não éramos a primeira civilização avançada a caminhar sobre a Terra, mas apenas a última a tentar entender as pegadas deixadas por antecessores. Aquela descoberta não era um fim, mas um prólogo para um novo capítulo da existência humana. Contudo, a resolução final trouxe um peso novo aos seus ombros. Em sua última noite na Câmara, Elias fotografou um detalhe em uma parede que os outros não notaram. Era um mapa estelar dinâmico, representando uma configuração de constelações que ainda não existia no céu atual. Ao processar as imagens, ele percebeu que o mapa apontava para uma data exata no futuro próximo, um evento astronômico que os antigos sabiam que ocorreria. O choque foi absoluto ao perceber que todas aquelas construções monumentais não eram apenas usinas de energia, mas relógios de contagem regressiva. O passado não estava apenas nos observando, ele estava tentando nos avisar sobre o que viria a seguir. Elias olhou para o céu noturno, sabendo que o verdadeiro mistério da humanidade estava apenas começando. As pedras, silenciosas por milênios, haviam finalmente falado. E Elias era agora o único tradutor de seu aviso final para o mundo.